Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo demonstrativo sobre Cloud IBM. Hoje ensinarei como fazer um backup na nuvem utilizando a Cloud IBM SoftLayer e uma ferramenta de auxílio que chama Cloudberry Backup Desktop Online. Tá? Basicamente, esse vídeo vai acompanhado desse post, o qual vocês já estão vendo no meu blog. Inicialmente eu dividi ele em 4 maneiras macros aí para vocês visualizarem. Então a primeira delas eu vou demonstrar quais são os serviços que a gente vai utilizar. Então a gente vai utilizar a Cloud da IBM, da SoftLayer, com o serviço Object Storage. A gente vai utilizar também a solução de backup aí que chama Cloudberry. Depois eu vou demonstrar aonde a gente faz a requisição, a configuração e a prática da solução. Tá? Basicamente eu espero com esse vídeo deixar vocês mais confortáveis em requisitarem os serviços, em utilizarem os serviços e poderem navegar de maneira geral nas ferramentas da IBM. Tá? Então inicialmente, para demonstrar sobre o Object Storage, a gente acessa www.softlayer.com, que é a página oficial aí de requisição de nuvem pública da IBM. Acessando o menu chamado Products and Services e acessando a opção de Object Storage, aqui você vai ter toda a opção então do armazenamento aonde os seus objetos e os seus arquivos ficarão. Tá? Qual é a ideia dele? O Object Storage, só para relembrar um pouco, ele tem um custo de armazenamento de 4 centavos de dólar por giga por mês. Tá? E isso é o custo de armazenamento que você vai ter na nuvem. Então, ou seja, tudo que você levar para a nuvem não tem custo. O que você mantiver na nuvem, ele cobrará 4 centavos de giga por mês. O que você retirar da nuvem, ele sofrerá um custo de 10 centavos de dólar por giga por mês. Tá? Isso se dá devidamente ao tráfego, ao que ele precisa ir lá na nuvem e retirar. O restante de todos os serviços, como vocês podem ver, estão todos inclusos. Tá? Então, um copy, um put, um post, qualquer coisa de interação que você tiver entre eles já está totalmente armazenado. Para que vocês tenham uma base, é interessante ter uma calculadora ao lado direito, onde você pode simular. Então, por exemplo, se você tiver 100 GB e você colocar isso na nuvem da SoftLayer, você vai pagar 4 centavos de dólar por mês. Simulando que você queira tirar 10 GB por mês desses 100 para a nuvem. Você vai pagar então 10 centavos vezes 10 GB, vai dar um custo efetivo de 5 dólares por mês para você manter 100 GB já armazenado na nuvem da SoftLayer. Algumas informações importantes aí que talvez possa ser da pergunta de alguns. Esse Object Storage é padrão Open, né? Então ele é OpenStack. Você tem a possibilidade de utilizar o CDN, que nada mais é do que espalhar esses objetos aí em pontos de replicação mais próximo. E tem dois itens muito interessantes que eu vou mostrar nessa solução. A primeira é que todo o arquivo que você utilizar hoje do Object Storage da IBM, ele automaticamente, ao você encaminhar para a nuvem da IBM, ele faz uma cópia em outros 2 nodes, garantindo assim a redundância do arquivo. Tá? Tirando então aquela necessidade de fazer o backup do backup. Jogou um arquivo para a nuvem, automaticamente você terá ele em 3 nodes copiados, tirando a preocupação efetiva de você manter esse arquivo em outro backup. Um outro ponto que é a questão da criptografia. Né? A questão da criptografia hoje você tem a possibilidade de colocar uma criptografia AES 256, justamente para que você não tenha problema de acesso, de qualquer roubo de informação, tendo essa criptografia efetiva nos arquivos. Tá? Então essa é a parte de armazenamento, é onde os arquivos ficarão, é por onde vocês vão trabalhar efetivamente com os arquivos. E para isso, para facilitar o backup, para facilitar o uso, a gente vai utilizar uma ferramenta da Cloudberry. Tá? A Cloudberry é uma parceira da IBM. O software que a gente vai utilizar, ele chama Desktop Backup para, obviamente, SoftLayer Cloud. Tá? Então nada mais é do que um software. Ele precisa ter uma licença que custa $29,90 e essa licença é por computador. Tá? Se você tiver a necessidade de testar para ver como funciona, você tem uma versão free trial durante um período aí para você testar, navegar e visualizar se isso é bom ou não.
Tem aí, ele também fala com outros provedores de nuvem. Então a gente está aqui na SoftLayer e ele tem algumas informações bacanas que depois é legal aprofundar, né? Vou mostrar alguma delas, por exemplo, como o schedule e o backup em tempo real, a criptografia e a compressão. Se vocês quiserem ver outros, eu sugiro entrar na página e dar uma olhada no restante das informações que aqui estão. Legal, então começando, para que a gente inicie falando, a primeira coisa talvez seja fazer o download da ferramenta, clicar sobre o botão Download Free Trial e você instalar essa ferramenta, esse software na sua máquina. Tá? Lembrando, como é por computador, então se você vai fazer backup de desktop, de servidor, coloque o software na máquina que você irá utilizar. Ponto. Tá? Então fez o download da aplicação, instalou, esse é o primeiro passo. Segundo passo é fazer a requisição do Object Storage. Né? Então, quem nunca fez, vai precisar vir aqui na página da softlayer.com/Object Storage, clicar sobre o botão chamado Order Now. Ao você clicar sobre esse botão chamado Order Now, basicamente ele vai te levar para uma tela falando, pedindo, né, que você preencha os dados efetivamente que você tem, né, da sua conta mesmo. Tá? Então, ele está falando aqui que você não tem custo nenhum para criar isso e aquelas mesmas informações, 4 centavos de dólar por giga, 10 centavos do que você tirar. Se for utilizar o CDN, ele cobra 12 centavos por giga, isso tudo por mês. Então, clicando aí no Edit Order, ele vai fazer então o vínculo, né, do serviço que você está pedindo e vai te pedir uns registros iniciais aí. Então, nome da companhia, e-mail, detalhes de cartão de crédito, né? Então nada mais é do que um preenchimento de formulário normal, assim como se você estivesse pedindo uma máquina para você ganhar isso, né? Observe que o custo é 0,0, obviamente porque você só vai pagar por giga armazenado, tá? Então para ter o serviço não há custo nenhum. Esse é o ponto. Primeiro, então, já baixando o software, feita a requisição do Object Storage, você ganhará um usuário e senha como esse, tá? O meu, por exemplo, é esse SL361264, acessível através da página control.softlayer.com, e lá a gente vai ver então aonde está acessível o meu backup ou como eu posso visualizar a nuvem diretamente, os meus arquivos. Então, acessando a página, acessando o portal, eu indo em Storage, Object Storage, ele me mostrará que eu tenho um Object Storage criado e ele vai pedir para eu selecionar qual é a localidade em que os meus objetos estão. No meu caso, eu selecionei como Dallas. E aqui eu tenho nada mais do que o meu portal, efetivamente, aonde estão os meus arquivos. Tá? Então, vocês observem que aqui embaixo eu tenho a opção chamada Blog, Backup e Vídeo, que eu fiz justamente com o objetivo de demonstrar isso para vocês. Então, se eu clicar, isso é um primeiro, a gente chama de container, né? Uma primeira pasta. E por aqui eu já consigo fazer armazenamento dos meus arquivos. Tá? Então, vocês observem, se eu clicar aqui sobre o botão Add Files, ele já vai diretamente na minha máquina começar a buscar esses arquivos e fazer o uso deles. Né? Esse é o ponto interessante. Já posso, não precisando utilizar o software da Cloudberry, eu posso por aqui mesmo já começar a fazer backup dos meus arquivos. Tá? Então, feito isso, aqui começa a ter os arquivos e aqui eu começo como posso fazer uma analogia bem próxima, é como se fosse um Dropbox, um Google Drive. Tá? O significado é o mesmo, a funcionalidade é a mesma. A diferença é o padrão de criptografia, de redundância, de segurança, de suporte que a Cloud IBM te fornece hoje. Tá? Então, eu posso fazer por aqui, vou demonstrar. Vou subir um arquivo aqui, então, vou clicar sobre Add File, vou clicar sobre o Select, vou pegar um arquivo aqui, talvez, vamos pegar um ponto .dat, talvez uma imagem. Vou pegar uma imagem, vou dar o Open nela. Essa imagem, nada mais, ela vai fazer um upload para dentro aí da minha nuvem. Tá? Então, vou clicar lá no botão chamado Add. Ela vai trazer esse arquivo do meu computador diretamente para a nuvem. Tá? Então, o arquivo está aqui, ó, já está na nuvem, dentro lá do container chamado Blog Cloud Video que a gente acabou de criar. Ótimo. Feito isso, então, para quem quer só simplesmente armazenar arquivo, essa é uma solução. Já pode trabalhar dessa maneira, fez a requisição, vai pagar por giga, vai pagar por mês e ponto final.
Para quem está buscando uma solução mais específica, por exemplo, de fazer algo automático, com uma criptografia determinada, para você determinar, eu quero backup semanal, mensal, é aí que entra então a solução da Cloudberry. Tá? Então eu vou demonstrar agora como fazer essa aplicação, trabalhar com o Object Storage e fazer um armazenamento de forma automática. Então eu vou aqui na minha outra máquina, que é a máquina que eu tenho hoje o Cloudberry instalado. Vou abrir a aplicação. Tá? Então essa aplicação, o que ela faz? Ela é linkada, como vocês podem ver aqui, eu tenho alguns backups já pré-configurados, que ele vai diretamente conectar na nuvem. Tá? Então eu vou fazer uma configuração aqui inicial com vocês para que vocês visualizem. Vou clicar sobre o botão chamado Backup Files. Ele vai me abrir um wizard. Eu vou clicar sobre Next. Eu já estou linkado na minha conta da SoftLayer, que é nada mais do que o backup. Eu tenho várias opções, então eu vou lá no Backup Video Blog. Né? Eu vou fazer o link entre a conta da SoftLayer e o meu backup. Vou clicar sobre o botão Next. Vou dar um nome, então vamos lá. Backup Video Exemplo, por exemplo. Next. Aqui é os padrões de criptografia, se eu vou selecionar ele em modo simples, se eu vou customizar. Eu sempre procuro deixar no modo Advanced, porque mais para frente vocês vão ver que tem as opções de criptografia e compressão. Tá? Então vamos deixar como Advanced Mode, vou dar um Next. E aqui é a árvore, nada mais é do que a árvore de diretórios mesmo que você tem. Tá? Então ó, você pode tanto descer no nível arquivo, quanto selecionar a pasta ou selecionar o diretório inteiro. Tá? Eu criei uma pasta aqui dentro do C2 pontos chamado temp. Dentro dessa pastinha chamada temp, eu vou pegar esse primeiro arquivo aqui. Ó. Vou pegar esse primeiro arquivo aqui e vou fazer o backup dele. Marquei ele. Vou dar um Next. Próxima configuração. O que ele vai precisar? Né? Eu vou fazer o backup de todos os arquivos. Eu vou ignorar algum tipo de arquivo. Não vou backupear algum arquivo. Vou fazer backup de pastas vazias. Vou tirar alguma pasta. Vou fazer backup de arquivo modificado a partir de uma data. Tem algumas opções aqui que é bacana depois, dependendo do backup que vocês queiram fazer, interagir. Tá? Então, feito esse primeiro modelo aí, vamos deixar para backupear tudo. Como a gente selecionou só um arquivo, é só um arquivo que vai ser levado para a nuvem. Então vamos dar um Next. Aqui é um ponto muito interessante para quem tem preocupação com tamanho e com segurança. Eu consigo fazer um compress, então, o arquivo do arquivo, né? A Cloudberry faz essa compressão. Ou eu mesmo posso fazer um padrão de criptografia. Né? Então, como eu falei, um AES-256, e eu posso determinar uma senha para que esse arquivo só seja aberto a partir do momento que eu insiro essa senha. É legal para quem tem arquivo sensível, para quem tem arquivo que não pode, né, de maneira alguma ser perdido. Isso é uma boa opção. Eu vou deixar sem criptografia, sem compressão. Vou dar um Next para a gente fazer um backup simples aí, né? Tem algumas opções bacanas que são opções de purging. Nada mais é do que ele já vem como default fazer automaticamente manter 3 versões de cada arquivo. Tá? Então, dependendo muito do backup como você faz, se é diário, se é semanal, se é mensal, se é por hora, ele vai validar sempre e vai manter sempre 3 versões desse arquivo para que você não tenha problema de talvez pegar um arquivo da semana passada, da outra semana. Ele sempre vai manter essas últimas 3 versões do arquivo aí em efetivo. Vou dar um OK. Aqui, então, vou deixar como default, Next mesmo. E aqui é um ponto interessante. Algumas pessoas me procuram questionando sobre como eu posso manter o backup, por exemplo, para rodar de forma diária, talvez, ou de forma semanal. Então, aqui a gente tem a opção de rodar manualmente, escolher alguma data e hora, ou recorrente. Né? Então, o recorrente, ele já me abre uma tela. Então, olha, diariamente, semanalmente, mensalmente ou num dia do mês. Vamos deixar diariamente. Agora no meu relógio estão marcando 5 horas. Vamos fazer esse backup aqui acontecer às 5:02, por exemplo. Todo dia às 5 horas e 2 minutos. Vamos dar um OK. Vou dar um Next. Aqui qual é a configuração que você vai receber do report desse backup. Né? Então é interessante colocar o seu e-mail, sempre para receber ou só em caso de falha. E gerar sempre um Event Viewer se você quiser dentro da máquina. Tá? Aí fica a critério de escolha. Dando um Next, ele me traz todo o relatório do backup que a gente fez.
Então, qual é o arquivo que eu vou fazer o backup, se ele vai compressar, se ele vai utilizar algum padrão de purge, quando que ele vai começar e o horário. Vou dar um next, vou dar um finish. Observem aqui, ele já está indicando que a próxima rodada dele é hoje, agora às 5h02. Então vamos ver, vamos aguardar mais alguns segundos, que ele vai levar o que? O meu arquivo ctemp e esse arquivo .dec, que é um arquivo meu aí de imposto de renda, para dentro da minha nuvem. Vamos ver o que ele vai executar no momento, aí a hora que virar 5h02. Olha aí, 5h02, começou a iniciar e conectou na nuvem, fez o backup do arquivo e pronto. É rápido, né? Bem rápido, se vocês observarem. Ele fez com sucesso, ele indica aqui. Ele levou 4 arquivos para a nuvem. Esses 4 arquivos, um é o meu que eu selecionei e outros 3 são logs e redundâncias que ele faz. Então vamos dar uma olhada, né? Vamos ver qual é o padrão de interação que ele teve lá na nuvem. Então vou voltar aqui no portal. Lembrando de novo, né? Storage, Object Storage. Vou clicar sobre vou primeiro atualizar, né? Dar um refresh aí na nuvem. Vou clicar sobre o blog Backup Vídeo. Observem que o blog Backup Vídeo já ganhou uma pastinha chamada CBB Tviola. Tviola é o nome do meu computador. Lembram da imagem? A imagem permanece, mas ele criou aqui já uma pastinha. Dentro dessa pasta, ele vai ter o CBB Configuration, que é os arquivos de log de interação que ele vai ter para dentro do software da Cloudberry. Então, aconselho não mexer. Mas, aqui, olha, C2 pontos, vai ter a pasta chamada temp. Dentro da pasta chamada temp, está aqui o meu arquivo, né? Ele cria uma pasta, obviamente, para fazer o versionamento desse arquivo. Então, olha aqui, 2014, dia 03/19, né? Então tá a data e efetivo qual é a versão, o versionamento efetivo desse arquivo. Clicando sobre ele, observem, aqui está o arquivo já backupado na nuvem, tá? Então essa é uma solução que você não precisa ficar armazenando o arquivo diretamente manual aqui por dentro do site. Através da ferramenta da Cloudberry, você consegue configurar um backup diário. Observem que aqui, ó, ele já trocou para o dia 10, 5 horas da tarde, para fazer mais um backup, para rodar de novo, para ter uma próxima mudança no arquivo, caso esteja alguma alteração hoje ou amanhã. Tá? Dessa maneira, pessoal, você mantém o seu arquivo a um baixíssimo custo. Né? Vocês observarem aqui que ele está em kbytes ainda, ele nem começou a entrar nem em mega. Então imagine você que tem foto, que tem vídeo, que tem nota fiscal de empresa, que tem arquivo de 90, de 95, de 2000, que copia arquivo em HD externo, que não tem redundância. Essa é uma solução prática, rápida e barata de você trabalhar e utilizar. Tá? Eu pretendo com isso mostrar para vocês que hoje a SoftLayer já é uma nuvem muito preparada para esse tipo de solução, que fornece ferramentas, como é o caso da Cloudberry, para que vocês interajam e para que vocês trabalhem diretamente com a nuvem da SoftLayer. Espero que tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, continuem me mandando e-mail através do meu blog, comentem e a gente vai conversando. Do contrário, eu agradeço mais uma vez a participação no vídeo. Obrigado e um bom dia.